Era uma manhã de domingo atípica no Aeroporto Internacional do Galeão. O céu, nublado e úmido, parecia segurar a respiração junto com as dezenas de jornalistas e curiosos posicionados estrategicamente nos saguões. Ninguém ousava piscar. Todos sabiam que aquele dia guardava algo diferente. Um avião comercial vindo de Madrid acabara de pousar, e um nome ecoava nos bastidores da imprensa esportiva: Carlo Ancelotti. Com passos calmos, vestindo um blazer cinza e sapatos discretos, ele surgiu como quem não quer ser notado. Mas ali, mesmo em silêncio, sua presença era um grito. Um gigante europeu, carregando uma história de títulos, vestiários lendários e estrelas sob sua tutela, pisava em solo brasileiro sem pompa nem arrogância, apenas com o peso de sua trajetória. Ao lado de um assessor, Ancelotti acenava timidamente, como se soubesse que o espetáculo ainda estava por começar. Câmeras o seguiam como predadores atrás de um rei desacostumado ao reino tropical. O italiano não falava português. Mas naquele instante, seu olhar cansado, atento e respeitoso dizia tudo. Ele sabia que o Brasil não era apenas mais uma missão profissional. Era território sagrado. Enquanto ele atravessava o corredor principal do aeroporto, dois meninos com camisa da seleção brasileira o reconheceram. Um deles se aproximou e, com voz trêmula, disse: "Você vai cuidar da nossa seleção?" Ancelotti parou. Ajoelhou-se levemente para alcançar a altura dos garotos, olhou nos olhos deles e respondeu em inglês: "I'll try. I promise." A imagem correu como fogo em palha seca. Viralizou em minutos. No mesmo momento, do outro lado da cidade, a equipe de produção do programa Domingão com Huck debatia uma pauta que havia mudado de última hora. Luciano, inquieto em sua sala de camarim, segurava o celular com a imagem do italiano ajoelhado. Com os olhos fixos na tela, murmurou para si mesmo: "Esse homem precisa sentar no meu sofá." O convite partiu naquela mesma tarde. Um telefonema cuidadoso, protocolar, atravessando barreiras de idioma e agendas apertadas. Para surpresa geral, a resposta de Ancelotti foi simples e direta: "Yes, let's do it." E assim, o domingo virou evento. A Globo ajustou o roteiro às pressas. Seguranças redobrados, tradutores convocados, um espaço reservado especialmente para o treinador. Mas havia uma incerteza no ar. O que ele diria? Ou pior, ele diria algo? Na véspera do programa, Ancelotti passou despercebido em um restaurante modesto no Leblon. Pediu peixe grelhado e água com gás. Observava mais do que falava. Parecia medir o pulso de um país apaixonado, impulsivo, caloroso, tão diferente dos vestiários frios da Europa. Mas havia algo ali que o atraía. Uma espécie de verdade crua, humana, talvez até espiritual. Quando saiu do restaurante, deixou uma gorjeta generosa e um bilhete em inglês, que a garçonete não entendeu de imediato. Mais tarde, com a ajuda de um aplicativo, ela leu: "Obrigado por me receber com tanto calor. O Brasil é grande, mas o coração do povo é maior ainda." Naquela noite, ninguém dormiu direito na produção do programa. O encontro estava marcado, e ninguém sabia ao certo o que esperar. Mas uma coisa era certa: o homem silencioso tinha chegado. E com ele, algo prestes a mudar. Na manhã seguinte à confirmação, a redação do Domingão com Huck era um caos organizado. Um turbilhão de reuniões, telefonemas e discussões acaloradas se instalava como raramente se via. A presença de Carlo Ancelotti, um dos treinadores mais respeitados da história do futebol mundial, ao vivo no programa dominical mais assistido do Brasil, era, ao mesmo tempo, uma oportunidade de ouro e uma bomba relógio. Luciano Huck, acostumado a lidar com celebridades, políticos e gente comum com histórias extraordinárias, sabia que estava diante de algo único.
mas também compreendia a delicadeza daquele momento. Ancelotti não era um showman. Era um homem de bastidores, de fala mansa, de gestos contidos, de olhos que pesavam palavras antes de soltá-las. Como colocar essa figura diante de milhões de brasileiros sem transformá-lo num personagem fora de sua essência? A primeira reunião com a produção definiu uma coisa: o treinador não seria tratado como entrevistado tradicional. Huck queria um clima íntimo, acolhedor, sem plateia exageradamente barulhenta, sem palmas forçadas. Vai ser uma conversa de alma. Ele tem uma história que o Brasil precisa ouvir, mesmo que ele não saiba disso ainda, disse o apresentador, enquanto rabiscava ideias em seu bloco de notas. Uma produtora jovem, Marina, sugeriu algo inusitado: abrir o programa com uma homenagem à trajetória de Ancelotti. Se ele entender que não está aqui só porque vai treinar a seleção, mas porque o respeitamos como ser humano, talvez ele se abra, disse ela, com olhos brilhando de esperança. A ideia foi aceita. Em menos de 24 horas, uma equipe mergulhou nos arquivos da UEFA, da FIFA e do Real Madrid para montar um VT emocionante. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ancelotti estava em um hotel discreto em Ipanema. Com ele, apenas um tradutor e um assessor da CBF. O treinador assistia à televisão brasileira tentando entender a cultura que logo o abraçaria, ou julgaria. Via programas de auditório, novelas, noticiários. Muito calor, muita emoção. É diferente da Europa. Aqui, as palavras dançam, comentou com um sorriso. Quando recebeu o roteiro parcial do programa, Ancelotti arqueou as sobrancelhas. Música? Plateia? Risadas? Não era seu mundo, mas havia algo em Luciano Huck que o intrigava. O italiano já havia recusado dezenas de convites para programas de entretenimento em sua carreira, mas agora ele havia aceitado, e não sabia bem por quê. Na manhã do programa, Huck decidiu encontrá-lo pessoalmente antes da gravação. Foi até o hotel, sem câmeras, sem seguranças. Bateu na porta com um sorriso gentil. Ancelotti o recebeu de camisa polo e bermuda, surpreso com a visita. Conversaram por quase 1 hora. A conversa girou em torno de temas que raramente se associam ao futebol: educação, desigualdade, fé, infância, perdas, Brasil. Esse país é um enigma bonito. Eu sinto que não estou aqui só para treinar futebol, disse Ancelotti, em voz baixa. Luciano então fez uma proposta ali, olhando nos olhos do treinador. Você já comandou estrelas, venceu tudo, mas hoje quero que o senhor fale como homem, como pai, como filho, como alguém que chegou ao Brasil com o coração aberto. O senhor topa isso? Ancelotti respirou fundo, pensou por alguns segundos e respondeu: sim, mas só se for de verdade. Horas depois, o estúdio do Domingão pulsava com expectativa. A plateia estava mais contida do que o habitual, orientada a respeitar o clima da conversa. A iluminação foi ajustada, a música de abertura suavizada. Huck entrou no palco com um semblante mais sério que o comum, e então anunciou: hoje, o Domingão é especial. Vamos conversar com alguém que carrega uma trajetória impressionante, mas, mais do que isso, um olhar sobre o Brasil que talvez nem nós, brasileiros, tenhamos tido ainda. Senhoras e senhores, Carlo Ancelotti. O estúdio ficou em silêncio. Não um silêncio desconfortável, mas um silêncio reverente. O italiano entrou de forma discreta, quase tímida. Acenou levemente com a mão, sorriu de forma contida. Sentou-se ao lado de Huck e, antes que qualquer palavra fosse dita, o telão se acendeu. Era o VT preparado por Marina. Imagens de Ancelotti, como jogador, como técnico do Milan, do Chelsea, do Real Madrid, mas também imagens dele com sua esposa, visitando hospitais com jogadores, abraçando crianças em campos de refugiados. A trilha sonora era suave, quase sagrada.
A plateia assistia em silêncio. Ancelotti, tocado, mantinha os olhos fixos. Quando o vídeo terminou, o estúdio permaneceu em silêncio por alguns segundos. Foi Hulk quem quebrou o gelo com uma pergunta inesperada. Mister, o senhor já venceu tudo, mas o que lhe venceu? Ancelotti sorriu, baixou os olhos, respirou fundo e disse: Meu pai. A resposta ressoou como um trovão emocional no estúdio. Huck não interrompeu. Deixou o silêncio trabalhar. E Ancelotti continuou, num inglês pausado, traduzido em tempo real. Meu pai trabalhou em uma fábrica por 35 anos. Nunca viu um estádio de futebol, mas foi o maior treinador da minha vida. Ele me ensinou que humildade é mais importante que tática, que ouvir é mais importante que gritar. A plateia estava em transe. Luciano também. A conversa seguiu com uma fluidez quase mágica. Falaram sobre fé, sobre pressão, sobre racismo nos estádios, sobre a missão de conduzir jovens jogadores em um país tão desigual. Hulk perguntou: O que o senhor espera do Brasil? Ancelotti respondeu: Espero aprender mais do que ensinar, porque aqui o coração fala primeiro. E talvez seja disso que o futebol mundial esteja precisando. Era o início de algo grande. Mas ninguém ali imaginava o que ainda estava por vir. O estúdio da Globo estava suspenso em algo raro na televisão brasileira: o silêncio. Não um silêncio técnico, daqueles que antecedem a ação de um diretor, mas sim um silêncio humano, carregado de tensão, expectativa e reverência. Luciano Huck, experiente em lidar com o improviso e os altos e baixos de um programa ao vivo, sentia no ar algo que nem mesmo o roteiro mais preciso poderia prever. Carlo Ancelotti, sentado ao seu lado, era um retrato da contenção. Pernas cruzadas, mãos apoiadas sobre os joelhos, olhar fixo em Luciano. Ou talvez, além dele, como se enxergasse algo que ninguém mais conseguia ver. O tradutor já havia abaixado o microfone há alguns segundos, e mesmo assim, ninguém sentia falta de palavras. O treinador havia acabado de falar sobre seu pai, sobre a dureza da vida na Itália rural, sobre como um homem simples moldou sua ética profissional e pessoal. Huck, ainda impactado, tentava formular a próxima pergunta, mas foi interrompido. Pelo nada. Foi nesse instante que Ancelotti baixou os olhos, fechou as mãos, como quem segura um objeto invisível, e ficou assim, por segundos, por muitos segundos. O Brasil inteiro prendeu a respiração. As redes sociais começaram a ferver. O que está acontecendo? Ele vai chorar? Alguém ajuda o Mister. Eram alguns dos comentários que já brotavam nos trending topics do Twitter. Os mais ansiosos pediam uma fala. Os mais atentos percebiam. Aquele era um homem falando com o coração, mas em silêncio. E esse silêncio doía mais do que qualquer denúncia gritada. Luciano, percebendo a dimensão do momento, não o interrompeu. Apenas colocou a mão sobre o ombro de Ancelotti, num gesto de respeito. Era como se dissesse: Tome seu tempo. Aqui você é mais do que um técnico. Depois de quase 30 segundos em silêncio absoluto, Ancelotti ergueu os olhos. Eles estavam marejados. E, com voz trêmula, disse em inglês, traduzido ao vivo: Ontem à noite, um menino bateu à janela do meu carro. Ele não queria foto, nem autógrafo. Ele só queria saber se podia ser convocado um dia. O estúdio ficou imóvel. Huck apenas assentiu com a cabeça. Ancelotti continuou. Eu perguntei, você joga onde? Ele respondeu, no campinho atrás da favela. Mas meu pai não me deixa treinar sempre. Ele tem medo da bala perdida. O silêncio voltou, ainda mais profundo. Na Europa, falamos sobre talento brasileiro como se fosse produto. Mas ninguém vê o que esse talento enfrenta. Eu vi nos olhos daquele menino o que nenhum centro de treinamento pode ensinar. Ele não quer só jogar. Ele quer viver.
Foi como se a alma do Brasil tivesse sido tocada por uma verdade desconcertante. O país estava acostumado a ver seus ídolos falarem com orgulho de suas origens humildes, mas, raramente, alguém de fora expunha, com tanta clareza, a ferida aberta da desigualdade que marca a vida de milhões. Luciano Huck, emocionado, levou as mãos à boca. A plateia estava tomada. Alguns choravam. Outros apenas baixavam os olhos. O operador de câmera tremeu, mas manteve o foco no rosto de Ancelotti. Um rosto que dizia mais que 1000 discursos. A produção, nos bastidores, cogitou cortar para o intervalo, mas Huck sinalizou que não. Aquele era o intervalo da alma brasileira, e ele precisava ser assistido até o fim. Ancelotti então respirou fundo e concluiu: se eu tiver a chance de treinar esta seleção, eu prometo uma coisa. Antes de treinar tática, eu vou escutar. Quero conhecer a história de cada menino, porque nenhum gol vale mais do que a dignidade de quem sonha. Palmas. Mas não da plateia. Um ou dois aplausos tímidos surgiram, mas foram rapidamente absorvidos pelo clima que ainda pairava. Huck, após alguns segundos, se dirigiu a Ancelotti com uma pergunta. Por que o senhor aceitou vir hoje? O treinador respondeu direto. Porque vocês me receberam com o coração. E o coração no Brasil fala mais alto que qualquer tradutor. A frase foi para os jornais, para os stories, para os grupos de WhatsApp. Aquilo não era apenas uma entrevista. Era um momento histórico, emocional, humano. Um estrangeiro, num programa de auditório, desmontava camadas de euforia futebolística para falar de um país que ele mal conhecia, mas que já sentia. O programa seguiu, com outras pautas, outras entrevistas, outros convidados. Mas nada mais importava. O Brasil havia assistido a algo raro, um silêncio que ensinava, uma pausa que falava, um estrangeiro que nos mostrou quem somos e o que poderíamos ser. No final do programa, enquanto os créditos subiam e a trilha sonora encerrava suavemente, Huck e Ancelotti trocaram um abraço. Um daqueles sinceros, demorados, quase paternos. O tipo de abraço que não precisa ser explicado. Na saída do estúdio, Ancelotti foi abordado por um segurança, que perguntou: Gostou da experiência, mister? Ele respondeu sorrindo. Eu entrei como técnico, saio como aprendiz. E naquele domingo, o Brasil inteiro aprendeu com ele. O relógio marcava 19h42 quando Luciano Huck, visivelmente emocionado após o silêncio simbólico de Carlo Ancelotti, decidiu fazer algo que raramente se vê em televisão ao vivo. Entregou o controle total da narrativa ao seu convidado. Sem roteiro, sem perguntas, sem interrupções. Mister, o que o senhor quiser dizer ao povo brasileiro agora? O palco é seu. Ancelotti respirou fundo, apoiou as mãos nos joelhos e fitou a câmera à sua frente. Pela primeira vez desde que pisara em território brasileiro, ele parecia falar não como treinador, nem como estrangeiro, mas como um homem tocado por algo maior do que ele mesmo. Com um português hesitante, mas corajoso, ele começou. Desculpa, meu português não é bom, mas eu quero falar, com coração. O tradutor se preparou para intervir, mas Luciano fez um gesto. Deixe-o falar. O esforço do italiano em se expressar com as próprias palavras era, por si só, comovente. Quando eu aceitei vir para o Brasil, todos falaram só de futebol, de Neymar, de Copa, de ganhar. Mas eu cheguei aqui e vi outra coisa. A câmera fechou em seu rosto. As rugas ao redor dos olhos, agora visivelmente marejados, contavam mais do que 1000 palavras. Eu vi criança com fome. Vi menino descalço jogando em rua com buraco. Vi mulher com 3 filhos esperando o ônibus e ainda sorrindo. Eu vi um povo com dor, mas com luz. O estúdio estava em silêncio absoluto. Nas redes sociais, o programa já havia ultrapassado os números do Big Brother.
do Fantástico e até da última final da Libertadores. Influenciadores, jornalistas e jogadores pararam para assistir. O Brasil inteiro, literalmente, parou para ouvir. Ancelotti continuou: na Europa, nós temos tudo. Campo bonito, grama perfeita, dinheiro. Mas falta algo, falta verdade. Aqui no Brasil, tem verdade, tem coração, tem fé. Luciano, com os olhos marejados, engoliu em seco. Tentava manter a compostura, mas sentia que estava diante de algo que ultrapassava o entretenimento. Era um desabafo espiritual. Uma confissão pública de alguém que vinha com o status de lenda, mas se despia dele para enxergar o Brasil com os olhos da alma. O técnico então baixou a cabeça, procurou palavras dentro de si e disparou: eu quero dizer uma coisa, e eu falo com todo respeito. Pausa. O Brasil não precisa de um técnico. O Brasil precisa de um milagre. E o milagre está nas pessoas. A frase explodiu. Em segundos, virou manchete nos portais de notícia. Ancelotti ao vivo. O Brasil precisa de um milagre. E o milagre está nas pessoas. Na plateia, algumas pessoas começaram a chorar abertamente. Luciano respirava fundo, tentando manter o programa no ar sem interferir no fluxo de sentimentos que transbordava em cada palavra do italiano. Ancelotti agora falava não como um estrangeiro, mas como alguém que havia sido adotado espiritualmente por um povo. Eu não sei se eu sou o certo para treinar seleção. Eu sei tática, eu sei futebol. Mas aqui é mais do que isso. Aqui é alma. E alma não tem tática. Tem escuta, tem abraço, tem esperança. Luciano interrompeu pela primeira vez, não para mudar o rumo, mas para dar espaço ao sentimento coletivo. O senhor não está entendendo. O Brasil inteiro está chorando agora. Ancelotti sorriu, tímido, e respondeu: então, talvez eu esteja falando a língua certa. A essa altura, milhares de pessoas já haviam saído às janelas, emocionadas, mandando mensagens de carinho nas redes. Nos bares, o volume da TV havia sido aumentado. Pastores citavam Ancelotti nos púlpitos. Padres mencionavam sua fala durante missas transmitidas online. Era como se, por um instante, o Brasil inteiro tivesse se encontrado num mesmo sentimento: ser visto. Não como nação do futebol, mas como nação de gente sofrida, guerreira, esquecida e ainda assim luminosa. Luciano perguntou num sussurro: o que o senhor mais quer deixar como mensagem antes de sair desse palco? Ancelotti olhou a câmera, mais firme agora, e disse: o Brasil não precisa provar nada para o mundo. O mundo é que precisa escutar o Brasil. O povo daqui é ouro, mas vive como se fosse barro. Eu vim para ensinar futebol, mas estou aprendendo humanidade. Foi o ponto final de uma sequência que ninguém esqueceria. O programa seguiu para o encerramento com uma apresentação de Elis Regina em holograma, cantando O Mundo é um Moinho. Escolha feita às pressas pela produção, que queria manter o clima de introspecção. Mas, na prática, o show já tinha acontecido. E foi um show da alma. Nos minutos seguintes, o país reagiu como se estivesse diante de um novo 7 de setembro, não de independência política, mas de consciência emocional. Influenciadores escreveram textos longos. Jornais anteciparam editoriais. Jogadores da seleção repostaram trechos com emojis de coração. Até ministros e senadores compartilharam a fala de Ancelotti. No interior da Bahia, um professor interrompeu a aula para mostrar o vídeo. Em Manaus, um missionário usou o trecho em sua pregação. Em São Paulo, um menino fez um cartaz: Mister, eu também quero viver. E em Roma, na casa de sua irmã, a família Ancelotti assistia tudo pela internet. E chorava. Na manhã seguinte, Luciano Huck fez um post simples, com uma foto do abraço que deu no técnico. Ontem, o futebol ficou pequeno diante da humanidade.
E naquele domingo, Carlo Ancelotti não treinou uma seleção. Ele treinou uma nação inteira a escutar com o coração. O dia seguinte amanheceu diferente no Brasil. Era segunda-feira, mas a cidade parecia suspensa no tempo. Em todas as regiões do país, de Porto Alegre a Manaus, de Salvador a Cuiabá, um único nome dominava as conversas, os rádios, os grupos de WhatsApp, as redes sociais e até os sermões de igrejas. Carlo Ancelotti. Ele, um italiano de fala mansa, havia dito algumas frases simples, mas com a força de quem compreendeu a alma de um povo em apenas alguns dias. E agora, o país reagia como quem acorda de um longo sono, emocionado, confuso, orgulhoso e, acima de tudo, tocado. Os jornais não pouparam destaque. A Folha de São Paulo estampou Ancelotti e o sermão que o Brasil nunca esperou. O Globo trouxe na manchete: futebol fica pequeno. Mister comove o país com desabafo ao vivo. E o Estado de S. Paulo foi ainda mais direto. Um estrangeiro nos ensinou quem somos. Na televisão, todos os telejornais abriram com os melhores trechos do programa. Ana Maria Braga chorou ao vivo. Fátima Bernardes pediu um especial com o técnico. Até William Bonner, sempre contido, encerrou o Jornal Nacional com a frase de Ancelotti: "O milagre está nas pessoas." Na internet, o fenômeno foi ainda mais avassalador. Em menos de 12 horas, Mister Ancelotti era o desabafo e milagre está nas pessoas estavam entre os trending topics mundiais do X, antigo Twitter. Vídeos do programa atingiram milhões de visualizações em tempo recorde. O canal oficial da Globo no YouTube teve seu maior pico de audiência desde a pandemia. Os memes também explodiram. E, como sempre, o povo brasileiro encontrou formas criativas de eternizar a emoção com humor. Uma montagem mostrava Ancelotti com a túnica de um profeta, segurando a Constituição brasileira, com a frase: "Moisés trouxe os 10 mandamentos, Mister trouxe o 11º, respeitem o povo." Outro viral mostrava o rosto do técnico com olhos brilhando, estilo anime japonês, com a legenda: "Esse homem viu a alma do Brasil em 3 dias, e a gente tentando entender há 500 anos." Um terceiro meme comparava o discurso de Ancelotti ao de um político brasileiro. Um lado mostrava o Mister dizendo: "O milagre está nas pessoas", e o outro mostrava um deputado dizendo: "O milagre está na verba." Mas não foi apenas humor. O impacto emocional reverberava em mensagens sinceras. Milhares de brasileiros relataram ter chorado vendo o programa. Pais compartilharam fotos de filhos treinando em campos de terra, com legendas como "Meu pequeno milagre, Mister." Professores de escolas públicas, especialmente nas periferias, passaram a usar o discurso de Ancelotti como material de aula. Em uma escola em Recife, a professora pediu aos alunos que escrevessem: "O que é o milagre que está em você?" As redações viralizaram. Uma delas dizia: "O milagre em mim é que, mesmo com fome, eu sonho. Mesmo sem tênis, eu corro. Mesmo com medo, eu não paro." No meio político, o discurso também causou impacto. Parlamentares citaram o programa na Câmara dos Deputados. Um projeto foi proposto para criar o Dia Nacional da Escuta, em homenagem à fala do Mister sobre escutar antes de ensinar. Um senador comentou: "Precisamos de mais Ancelottis e menos discursos decorados." Até a CBF, normalmente distante de emoções públicas, fez um post oficial com a imagem do treinador, acompanhado da legenda: "Humildade, escuta, respeito. É assim que se começa um ciclo." Mas talvez a repercussão mais bonita tenha vindo de um lugar improvável: a Favela da Maré, no Rio de Janeiro. Ali, um grupo de jovens criou o Projeto Milagre nas ruas, onde garotos e garotas passaram a se reunir para treinar futebol em silêncio, como forma de lembrar a importância de escutar. Aqui, antes do treino, a gente para 5 minutos.
fecha os olhos e pensa em quem somos. Foi o Mister que ensinou, disse um dos líderes do projeto, um ex-traficante que hoje coordena aulas de esporte. Em resposta, uma carta foi enviada ao hotel onde Ancelotti estava hospedado. Escrita à mão, com caneta azul e papel pautado, dizia: Mister, o senhor viu o que ninguém quis ver. Obrigado por falar por nós. Quando o senhor estiver no banco da seleção, saiba que a gente vai estar com o coração no campo. O treinador recebeu a carta no café da manhã, leu em silêncio e apenas sorriu. Guardou o papel no bolso do paletó, do mesmo jeito que os meninos pobres guardam figurinhas de jogadores que nunca conhecerão. Enquanto isso, Luciano Huck, o anfitrião involuntário desse fenômeno, também colhia os frutos emocionais do episódio. Em suas redes postou: a televisão pode ser barulhenta, mas às vezes o que mais ensina é o que cala. Obrigado, Mister. O programa Domingão com Huck recebeu dezenas de convites internacionais para retransmitir o episódio, e as plataformas de streaming sondavam os direitos para transformá-lo em documentário. Mas no fim, mais do que audiência, mais do que virais, o que ficou foi o sentimento de que algo havia mudado. Um estrangeiro, sem prometer nada, sem discurso ensaiado, sem precisar de tradução perfeita, havia tocado o centro sensível do país. E o povo respondeu com o que tinha de mais genuíno: criatividade, emoção, carinho e uma vontade silenciosa de ser melhor. Dias se passaram desde o domingo que parou o Brasil, mas o impacto do que aconteceu ao vivo no Domingão com Huck continuava reverberando como um eco emocional impossível de silenciar. E aos poucos, uma verdade se desenhava com nitidez. A passagem de Carlo Ancelotti pelo Brasil já era muito maior do que qualquer convocação, qualquer formação tática, qualquer Copa do Mundo. Era algo que tocava o invisível. Na semana seguinte à entrevista, Ancelotti foi convidado a visitar comunidades, escolas, projetos sociais. Em vez de hotéis de luxo ou restaurantes badalados, o treinador pediu para conhecer o Brasil, que ele viu refletido nos olhos daquele menino no sinal de trânsito. O Brasil da esperança sofrida, da fé insistente, da dignidade silenciosa. Visitou uma escola pública na periferia de Belo Horizonte. Entrou em uma sala de aula onde os alunos haviam transcrito suas frases em cartazes. Um deles dizia: Mister, minha vida é tática. Eu driblo a fome, marco o medo e passo esperança para frente. Ele leu o cartaz, ficou em silêncio por alguns segundos e, emocionado, tirou uma caneta do bolso, assinou e disse ao menino: Você já é seleção. Aquela imagem correu o país e reforçou um sentimento coletivo. Ancelotti havia entendido o Brasil de um jeito que muitos brasileiros ainda estavam tentando entender. Movido pelo que sentiu, o técnico anunciou a criação de um projeto social, Milagre em Campo, uma parceria com escolas públicas e ONGs para formar centros esportivos em comunidades carentes. A iniciativa ofereceria, além de treino de futebol, reforço escolar, alimentação e rodas de conversa sobre cidadania e autoestima. Não quero descobrir craques. Quero formar homens e mulheres inteiros. Porque talento sem dignidade é injustiça. Disse Ancelotti na coletiva de lançamento do projeto, com olhos marejados e voz firme. A CBF, inicialmente cética com o perfil emocional do técnico, passou a vê-lo como uma figura de unificação nacional. Os jogadores da seleção começaram a chamá-lo de professor do Brasil. E em seus discursos internos, Ancelotti insistia numa única ideia. Antes do gol, vem o olhar. No Vaticano, o Papa Francisco, que acompanhara o episódio pela internet, enviou uma carta pública a Ancelotti. Querido irmão, quando a televisão brasileira transmitiu seu silêncio, o mundo escutou. O futebol pode ser um altar de vaidade, mas nas suas mãos virou altar de escuta. Que sua missão no Brasil seja também uma missão de fé. Luciano Huck, por sua vez,
transformou o Domingão em uma série especial chamada Brasil Invisível, inspirada pelo episódio. Em cada domingo, visitava com Ancelotti uma nova comunidade, ouvindo histórias reais, potentes, que pareciam ecoar a mesma mensagem. O milagre não está nos palcos, está nas ruas. E ao longo dos meses, a imagem de Ancelotti foi deixando de ser a de um treinador europeu lendário para se tornar algo raro, um símbolo de escuta, empatia e transformação. O Brasil não o idolatrava apenas como técnico, mas como alguém que havia enxergado a alma do povo sem filtros e se apaixonado por ela. No fim do ano, numa entrevista final antes de sua primeira convocação oficial, perguntaram a ele: "O senhor veio para mudar o futebol brasileiro?" Ele respondeu com um sorriso discreto: "Não, o Brasil é que está mudando a mim." E assim, muito além do futebol, Carlo Ancelotti se tornou parte viva de uma história que nenhum troféu pode representar. Uma história escrita com silêncio, respeito e amor por um povo que há muito esperava ser escutado. De verdade.